Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Su Ping respondeu com outro sorriso silencioso, concentrando-se novamente na partida. Como ele não demonstrava preocupação, Fei Yambo deixou o assunto de lado, limitando-se a lançar outro olhar repreensivo ao filho. Fei raramente via o pai agir com tanto temor diante de alguém. Apesar de rebelde, ele entendia o orgulho do pai. O fato de ele tratar um jovem com tanto respeito só podia significar uma coisa: esse jovem tinha um histórico poderoso. Fei franziu os lábios, mas decidiu não soltar mais comentários imprudentes. Em vez disso, voltou sua atenção para o palco, onde Su Lingyu estava prestes a lutar. Ele mal podia esperar para ver o quão boa era a irmã de alguém que deixava seu pai tão cauteloso. No palco, Su Lingyu subiu os degraus e imediatamente percebeu algo estranho. Os outros 4 participantes pareciam estar encarando-a fixamente. Será que estavam hipnotizados por sua beleza? Se não fosse a Liga Elite, ela até poderia acreditar nisso. Mas, depois das notícias que viram online no dia anterior, e considerando os olhares irônicos e maliciosos que recebia, ela sabia que havia se tornado famosa. No pior sentido possível. Mordendo os lábios, ela se posicionou na borda do palco, evitando ficar exposta a ataques pelas costas. Enquanto isso, notou que os outros 4 competidores estavam se aproximando dela, aos poucos. Então você é Su Lingyu, né? Ouvi dizer que uma loja prometeu que você seria a campeã, não foi? Provocou um deles. Se eu te derrotar aqui e agora, isso me torna o campeão, certo? Zombou outro. Dizem que há uma relação inesperada entre você e o dono da loja. Algo como vender o corpo em troca de... Enquanto soltavam os insultos, continuavam a se aproximar. Ao ver a lista dos 5 participantes daquela rodada, os outros 4 haviam identificado Su Lingyu imediatamente. Afinal, ela era a mais famosa no momento. Naturalmente, ela se tornará o alvo principal. Ouvindo as palavras humilhantes, o nervosismo em seu coração foi substituído por indignação. Calem a boca, rosnou, encarando-os com fúria. Ela está gritando conosco. Por que se importa, se é tudo verdade? Esquece. Vamos eliminá-la primeiro e depois decidimos quem vence entre nós 4. Eles concordaram e, em uníssono, invocaram seus animais de estimação de batalha. Animais de estimação eram o cartão de visita de um guerreiro. Um deles invocou uma besta da tempestade de 5º nível, enquanto o outro trouxe uma criatura de 7º nível. O primeiro competidor, com seu animal de estimação inferior, sentiu-se imediatamente diminuído. Enquanto os adversários agiam, Su Lingyu respirou fundo e invocou sua besta fantasma da chama. Agora! Gritou um dos oponentes, e todos avançaram. A besta fantasma da chama sentiu a raiva de sua mestra e o perigo iminente. Seu corpo expandiu-se, e chamas negras jorraram de suas presas. Antes de atacar, ela soltou um uivo espiritual, um ataque em área que desacelerou todos os animais de estimação adversários. No instante seguinte, a besta fantasma da chama disparou em direção ao lobo da tempestade, o mais próximo e fraco. O lobo, enorme e feroz, ergueu barreiras de vento e lançou uma formação de lâminas contra a besta. Surpreendentemente, o pelo da besta absorveu os ataques como uma esponja, sem sofrer nenhum dano. Um animal de estimação de 5º nível era insignificante para ela. Com um golpe certeiro, a besta dilacerou o lobo da tempestade, arremessando-o para longe. Sem hesitar, ela já se virou para o próximo alvo. Os outros 4 competidores empalideceram. Eles não haviam visto o teste preliminar de Su Lingyu e não sabiam do poder de sua besta. Agora, percebiam que ela era tão forte quanto um animal de estimação de 7º nível. Droga! Maldita! O dono do lobo da tempestade foi perseguido até a borda do palco, forçado a pular para salvar a própria vida. Em seguida, a besta expulsou outro competidor. Em poucos instantes, apenas 2 adversários restavam. A besta da sua irmã é impressionante. Muito impressionante. Fei Yambo não pôde evitar um elogio. Fei também estava surpreso. Com um animal de estimação daquele nível, Su Lingyu estava facilmente entre os melhores da cidade. Chegar ao top 1000 seria fácil para ela. Su Ping não respondeu. Seus olhos permaneciam fixos na batalha. A besta avançou contra os 2 últimos oponentes. No entanto, eles pareciam estar coordenados. Um deles se afastou, enquanto o outro, de repente, mudou de direção e correu em direção a Su Lingyu. A besta percebeu e interrompeu a perseguição, voltando para proteger sua mestra. Não imaginei que seria forçado a revelar meu trunfo já na primeira rodada. Agora, vá para o inferno. O jovem que avançava em direção a Su Lingyu tinha olhos cruéis. Ele devia ter uns 26 ou 27 anos, quase no limite de idade da Liga Elite. Usando uma habilidade chamada Movimento da Borboleta, nível intermediário, algo que exploradores podiam adquirir com pontos de mérito, ele cruzou mais de 10 metros em um piscar de olhos.
Ao se aproximar, ele abriu a mão, e do espaço negro surgiu algo pequeno, como uma vespa gigante, de apenas 10 centímetros. A criatura moveu-se em um flash azul, alcançando velocidade supersônica instantaneamente. Su lingiu e não teve tempo de reagir. Um impacto violento atingiu seu pescoço, e ela sentiu-se sendo arremessada para trás. Antes de cair, algo macio a segurou. Era a besta fantasma da chama, que a impedira de ser jogada para fora do palco. Ela estava pálida, tremendo. Sabia o que a derrota significaria, sua reputação arruinada, a loja de Suping destruída e sua família em perigo. Ela não podia perder. Mordendo os lábios até sangrar, forçou-se a se concentrar. Olhou ao redor e viu um vulto escuro zunindo pelo palco em alta velocidade, algo que seus olhos não conseguiam acompanhar. Um animal de estimação veloz. Enquanto ele estivesse ali, a besta não poderia deixá-la desprotegida. Mas se ela não agisse, estaria encurralada. Ela não queria revelar seu trunfo tão cedo, mas não tinha escolha. Se eu fosse mais forte, pensou, frustrada. Então, decidiu-se. Invocar. O jovem que a atacara ficou chocado ao vê-la ainda de pé. Um escudo. Como? Ele sabia que apenas um escudo avançado poderia tê-la protegido do ataque de sua vespa supersônica, um animal de estimação de 7º nível. Enquanto Su Lingil invocava seu segundo animal de estimação, um frio intenso pairou no ar. Uma cabeça de dragão, com escamas douradas e prateadas, emergiu lentamente do vácuo, seguida por um corpo majestoso de quase 8 metros de altura. Era uma dragão adulta, poderosa e graciosa, uma fêmea. Um dragão. O jovem ficou pasmo. Dragões superavam qualquer animal de estimação do mesmo nível. Ele reconheceu a espécie, mas algo estava diferente. Em vez de ser totalmente prateada, como um dragão da geada lunar comum, esta tinha escamas multicoloridas, o que a tornava ainda mais única. Ataque! Su Lingil ordenou. Ela não daria tempo para reação. O golpe anterior tinha sido direcionado ao seu pescoço. Se não fosse pelo escudo d'água, ela estaria morta. Aquele jovem não tinha piedade, e ela retaliaria com a mesma moeda. Sob sua ordem, o normalmente sereno dragão da geada lunar soltou um rugido ensurdecedor, carregado de fúria. A batalha estava longe de acabar. O rugido estrondoso do dragão abalou o público. Naquele momento, até mesmo quem assistia a outras batalhas sentiu um calafrio ao ouvir aquele som jamais ouvido antes. No rugido, havia uma força primitiva, avassaladora, como se despertasse um instinto de medo ancestral. Lu Fengtian, que descansava de olhos fechados após sua própria luta, abriu os olhos de repente, incrédulo. Seguindo a origem do som, avistou um dragão majestoso de escamas douradas e prateadas, erguendo-se em um dos palcos e rugindo para os céus. Que tipo de rugido foi esse? Murmurou, confuso. Ele possuía um dragão do fosso negro e já enfrentará outros dragões em combates entre academias. Mas nunca ouvirá um rugido tão aterrorizante. Mesmo na plateia, sentiu um frio na espinha, como se o próprio instinto gritasse que aquela criatura era perigosa. Que tipo de dragão é esse? Perguntou em voz baixa. A garota de rabo de cavalo ainda estava em choque. Ela nunca imaginaria ver outro dragão ali, e um tão assustador. Parecia várias vezes mais poderoso que o dragão do fosso negro de Lu Fengtian. Não havia comparação. O dragão, imponente, dominava o palco, tornando-se o centro das atenções. Com sua presença, a atmosfera do local mudou completamente. Esse é o animal de estimação da sua irmã. Fei Yambo ficou boquiaberto. O dragão lembrava um dragão da geada lunar, mas havia algo diferente. Além disso, entre os dragões, os lunares gélidos normalmente eram mais fracos que os do fosso negro. No entanto, este era quase do mesmo tamanho e muito mais ameaçador. Fei tremia. Era como se ele estivesse enfrentando o dragão. De volta ao palco. Quando o dragão da geada lunar rugiu, a vespa supersônica que zunia pelo ar foi revelada, caindo no chão como se tivesse sido ferida. Suas asas e pernas tremiam incontrolavelmente, o rugido a afetara profundamente. O jovem que a controlava olhou para cima, para a criatura do tamanho de um prédio. Seus joelhos fraquejaram. Ele passará anos em áreas selvagens, endurecendo sua mente, mas agora, o medo o dominava. O outro adversário, que planejara um ataque sorrateiro, ficou paralisado no lugar, petrificado. O dragão inclinou o pescoço e soprou. Respiração gélida. Diziam que um dragão da geada lunar adulto poderia congelar 1000 quilômetros com um único sopro. O frio intenso cobriu o palco e seus arredores. Membros da equipe e socorristas fora do palco sentiram a temperatura despencar. Quando respiravam, o vapor de suas bocas transformava-se em cristais de gelo. Não! Fujam! Os dois adversários reagiram tarde demais. Um deles, mais distante, pulou do palco, escapando por pouco. O outro, dono da vespa supersônica, não teve a mesma sorte. Antes que pudesse correr, o gelo o envolveu. O bloco de gelo rachou.
O jovem espatifou-se em pedaços, e a vespa virou pó. O dragão da geada lunar ergueu a cabeça, olhando ao redor. Centenas de milhares de pessoas estavam na arena, mas nenhuma era de sua espécie. Seus olhos prateados não mostravam medo, apenas indiferença, como se todos fossem meros insetos. A raiva de Sulingil diminuiu quando o jovem morreu. Ela afagou as escamas do dragão, agradecida. O dragão olhou para ela, e o gelo em seus olhos derreteu, substituído por calma e afeto. Ela não o manteve fora por muito tempo, retornando ao espaço de contratação. Agora, só ela permanecia no palco. Vitória clara. Fora do palco. Silêncio. Por um longo momento, ninguém falou. O rugido ainda ecoava em suas mentes. Até os exploradores na plateia sentiram o peso daquele poder. Para o cidadão comum, foi como se um monstro lhes rosnasse diretamente na alma. O impacto foi tão grande que até lutas em outros palcos pausaram. Então, devagar, os aplausos começaram. O juiz anunciou o resultado. Sulingil venceu. Mortes no palco não eram incentivadas, mas todos os participantes assinaram contratos. Acidentes eram aceitos. Afinal, esta era uma cidade base. Lá fora, monstros e alienígenas espreitavam. A Liga Elite existia para forjar guerreiros, não para promover duelos bonitos. Que tipo de elite nunca vira sangue? Que tipo de protetor temeria matar? Isto não era um torneio escolar. Era uma seleção para a sobrevivência da humanidade. Sulingil ficou surpresa ao ouvir os aplausos. De repente, ela entendeu o que Suping lhe dissera. Quando você é forte o suficiente, tudo é possível. Glória, reputação, poder, riqueza, tudo estaria ao alcance de seus punhos. Esmagar os obstáculos com força supera 1000 explicações. Ela respirou fundo, determinada a se tornar ainda mais forte. Sentia um caminho se abrindo sob seus pés. Não sabia aonde levaria, mas uma coisa era certa. Ela esmagaria qualquer obstáculo no caminho. Ao descer do palco, percebeu os olhares fixos nela. Alguns participantes próximos acenaram, cumprimentando-a com respeito. Ela estava sendo tratada como uma guerreira poderosa. Antes da luta, só receberá ridicularização. Agora, havia respeito. Em poucos minutos, sua mentalidade mudará. Ela crescerá de uma vez por todas. Seu dragão é incrível. Lu Fengtian, sempre frio e distante, levantou-se e falou com seriedade. Espero que possamos trocar experiências, quando possível. Ela acenou com a cabeça. Antes, Lu Fengtian jamais a trataria como igual. No torneio da academia, ele fora arrogante, humilhando Yale sem piedade. Mas agora, ele a via como uma par. Ela sabia que isso vinha de sua força, e essa força fora dada por Suping. Olhou para as arquibancadas e o viu sorrindo para ela. Ela sorriu de volta. Prazer em conhecê-la. Sou Yu Weian, a garota de rabo de cavalo estendeu a mão, admirada. Os outros alunos também a cumprimentaram. Um deles, porém, estava tenso. Na troca entre academias, ele a derrotara facilmente. Agora, sabia que não teria chance contra aquele dragão. Não era uma sensação agradável. Sulingil trocou algumas palavras e sentou-se novamente, pronta para o que viesse a seguir. O jogo apenas começara. O clima na arena atingiu o auge com a aparição do dragão da geada lunar. Quando Sulingil deixou o palco, a animação do público diminuiu um pouco. Mas, à medida que mais participantes entravam em cena, novos animais de estimação impressionantes surgiam, reacendendo o interesse. Nunca tinha visto um dragão como o da sua irmã. Fei Yambu tentou sondar Suping, disfarçando sua curiosidade. Ele não queria ser invasivo, mas aquele dragão o intrigava profundamente. Como um professor avançado da Academia Lâmina Furiosa, ele conhecia todos os animais de estimação registrados no livro ilustrado das bestas de batalha, incluindo dragões raros. Mas aquele era diferente. Suping apenas sorriu, sem responder. Fei Yambu sentiu-se levemente frustrado, mas entendeu. Afinal, o dragão era o trunfo de Sulingil. Acho que o dragão dela está próximo do 8º nível. Chegar ao top 100 não será problema. Parabéns, ele mudou de assunto. Seus alunos também são impressionantes. Lu Fengtian, em particular, tem grande potencial. Suping respondeu educadamente. Lu ainda é jovem. Tem habilidade, mas falta experiência. Fei Yambu conhecia bem seus pupilos. Fei, embora irritado por não obter respostas, percebeu que Suping não era alguém comum. Decidiu manter a boca fechada. Após algumas conversas, Suping decidiu ir embora. Agradeceu a Fei Yambu pelo lugar e se despediu. Fei Yambu ficou surpreso. Havia muitas lutas pela frente. Por que ele iria embora tão cedo? Claro, como um guerreiro titulado, ele deve achar essas batalhas entediantes. De volta para casa, Suping enviou uma mensagem mental a Sulingil. Vamos para casa. Mas ainda quero assistir às lutas. Ela protestou. O torneio vai durar 24 horas seguidas. Melhor usar esse tempo para treinar.
Agora que revelou o dragão, nas próximas rodadas, invoque-o direto. Se ele não for suficiente, sua jornada na Liga Elite termina aqui. Su Linghui ficou calada, lembrando como atrapalhara seus animais de estimação naquela luta. Su Ping não a pressionou mais. Tecnicamente, ela não estava qualificada para a Liga Elite. Ele a forçara a participar, então não podia reclamar de sua falta de habilidade. Mas, para se tornar forte, era preciso caminhos em comuns. Se ela esperasse até se formar, ganhar experiência e só então tentar a Liga Elite anos depois, teria um desempenho melhor. Mas tempo era luxo. Ele queria que ela amadurecesse agora, não daqui a uma década. Era como forçar uma fruta a amadurecer mais cedo, não apressar seu crescimento de forma insustentável. Ele precisava que ela se visse como uma guerreira, não como uma estudante. Assim, quando fosse para uma academia de elite no continente, estaria preparada. Nesta era, força era a única riqueza real. Na loja, treine com ela, Su Ping apontou para Tang Huiyan, que limpava um balcão com ar desdenhoso. Ela vai me treinar. Eu vou ensiná-la. As duas gritaram em uníssono, antes de se encararem com fúria. Su Ping, você tá brincando. Uma garçonete vai ser minha professora. Su Linghui estava indignada. Quem você tá chamando de garçonete? Sua. Tang Huiyan quase explodiu, mas um olhar gelado de Su Ping a fez engolir as palavras. Não me envolva nas suas brigas. Ou eu te bato. Ela ficou roxa de raiva. Aquele monstro realmente a bateria. Vocês dois estão conspirando contra mim. Ela gritou, pisando forte. Su Ping ignorou-a e virou-se para Su Linghui. Ela não é nenhuma gênia, mas pode te ensinar. E não é garçonete, só uma ajudante temporária. Se fizer um bom trabalho, talvez eu a contrate de vez. Tang Huiyan quase cuspiu sangue. Não é nenhuma gênia. Ela era a herdeira da família Tang. Uma guerreira avançada antes dos 20 anos. Su Linghui cruzou os braços. Não quero aprender com qualquer uma. Prefiro treinar sozinha. Tang Huiyan soltou uma risada sarcástica. Uma guerreira de 4º nível me desprezando. Você tem cérebro. Su Linghui ficou chocada. Mostre seu nível, então. Tang Huiyan sorriu, maliciosa, e liberou sua aura. 7º nível. Su Linghui travou. Aquela garçonete era uma guerreira avançada. Agora acha que eu sou qualificada? Tang Huiyan deu uma volta triunfante. Mas mesmo que você implore, não vou te ensinar. Su Ping interveio. Ensine a ela algumas técnicas secretas da família Tang. Se eu gostar do resultado, talvez te liberte mais cedo. Tang Huiyan congelou. Nunca. Técnicas secretas não são para estranhos. O que vale mais? Sua vida ou os segredos da sua família? Su Ping perguntou, calmamente. Ela cerrou os dentes. Aquele demônio realmente a forçaria a trair seu clã. Porque minha família ainda não me resgatou. Ela quase chorou de frustração. No final, Tang Huiyan cedeu, mas só um pouco. Não ensino técnicas secretas, mas posso treinar seu controle de energia e movimentos básicos. Era o mínimo que podia fazer sem trair seu clã. Su Linghui, ainda relutante, acabou aceitando. E assim, a herdeira da família Tang tornou-se a instrutora particular de Su Linghui. Enquanto as duas treinavam no pátio traseiro, Su Ping observava, satisfeito. Logo, Linghui estará pronta para o que vem pela frente. O torneio era só o começo. O verdadeiro desafio estava além dos muros da cidade. Fim dos capítulos do 289 ao 291. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.